paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, mais uma noite que estamos reunidos. Essa é a 12ª. São 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E hoje completamos o 12º dia nessa campanha gloriosa, abençoada. Cremos que o Senhor fará se presente nesse lugar. Diga assim: Senhor, em 2016 eu quero projetar projetos que eu poderei concluir, iniciar e acabar. Se você quer, este ano você não tem um veículo e você também não tem habilitação, você tem que projetar primeiro o que? O carro ou a habilitação? Irmãos não pensam diferente, né? Começa de trás para frente. Você pode sonhar grande, você deve sonhar grande, mas comece pequeno. O maior edifício de Dracena não começou de cima para baixo. O maior edifício do mundo está em Dubai. Ele não começou de cima para baixo. Uma das maiores torres do mundo está na França. Ela não começou de cima para baixo. Um dos pontos mais altos do Brasil é o Cristo Redentor. Não começou da cabeça. Começa-se pequeno. Alguém tem que ir lá limpar o terreno, alguém tem que cavar, alguém tem que pôr o alicerce para baixo. Então comece a projetar sonhos que você vai poder realizar em pouco tempo. Depois para médio prazo, depois para prazos maiores, mas projeto está ligado a sonho. Você não pode parar de sonhar. Quando você parar de sonhar, você vai envelhecer mais rápido. É cientificamente comprovado. Quando a mente sonha, ela se rejuvenesce. Então, se você não tem sonhado, os seus neurônios estão envelhecendo. Você quer ter sempre uma mente jovem, não importa a idade que você tem, quer estar sempre novo. Aí o irmão Zé, né? Pouca idade, eu transmito o Miratão, quase 60 nas costas, mas como ele sonha, não parece. Sonhe, quando você sonha, você se rejuvenesce. Você é uma pessoa feliz e alegre. Projete, mesmo que alguns deles você não consiga, mas projete. Faça. Deus nos chamou para movimentar, para trabalhar, não para sermos uma água parada. Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar. Quero dizer para você muito obrigado. Muito obrigado. Como pastor da igreja, eu quero agradecer porque nos 12 dias nós sempre tivemos um número expressivo de pessoas. Estamos realizando a 14ª campanha. São 14 campanhas como essa. 14 anos fazendo esse trabalho. E nenhum deles, nenhum outro, nós tivemos a permanência, porque nós tínhamos em alguns dias um número de gente em pé, se caindo, deitado, rolando, cadeira, para fora, para dentro da igreja, e outros dias mais vazios. Agora não. Este ano nós tivemos uma permanência, e quando eu vejo, nós terminamos um ano com uma estrutura, com uma expectativa de crescimento. Quando eu vejo que nós começamos com uma estabilidade, o que me vem ao meu coração, que é um ano de crescermos, de progredirmos, de projetarmos. E eu não quero crescer em número, eu quero que a igreja cresça com pessoas, que você cresça como crente, e se você crescer como crente, como uma pessoa bem sucedida, a igreja vai crescer através de você. Então, muito obrigado por ter vindo esses 12 dias, por ter vindo esses dias, e que, conforme diz o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, versículo 58, que o Senhor nos recompense, e não seja vão a tua vida aqui nesses dias, você possa colher o que você semeou, a tua fé, o plantio no início do ano,
que você possa colher, e que seja a colheita de Isaac. Para cada grão você colha 100, que seja 100 por 1. Graças a Deus que nos dá vitória no nosso Senhor Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nesta noite, nesta igreja que eu tanto amo e guardo no meu coração. Gosto muito de poder estar aqui com os irmãos, porque aqui eu tenho irmãos, tenho amigos, verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Ontem tive o prazer também de estar aqui na igreja do Paulo Sérgio, juntamente com o pastor Marcos, e retornamos para poder ver aqui algumas pessoas que há muito tempo eu não via. O tempo já se passou. Há 15 anos atrás eu passei por aqui, né? Acho que é quase isso. Estou um pouco mais velho, um pouco mais cansado, um pouco mais avantajado horizontalmente, né? Mas me felicito, fico feliz de poder estar aqui também. Eu fiquei agora lembrando, sabe, pastor Luiz, pastor Dallas, quando eu cheguei em Venceslau, vocês estavam ali, e hoje está aqui, né? Olha, esse tempo, Deus trouxe, né, pastor? O mistério de lá para cá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 19. O livro de Provérbios, capítulo de número 19. Os irmãos que localizarem podem abrir a sua Bíblia. Quem já achou aqui? Amém? Antes de nós lermos, essa campanha de 15 dias, cada dia, ela é acompanhada de um tema, não é isso?
Hoje é novos projetos. Quem já achou? Capítulo de número 19, versículo de número 21, diz assim na Bíblia: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Para complementar, Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 10 no Novo Testamento. Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 10. Bem lá, mais no final. Amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 10, 11 e versículo 10. O texto diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Diga comigo: porque Deus é o arquiteto e o edificador. Amém? Graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar hoje subordinado ao tema executando projetos arquitetados por Deus. Executando projetos arquitetados por Deus. Irmãos, há 2 ou 3 dias atrás, eu estava na minha casa, após a 1h da manhã, com a Bíblia Sagrada sobre a mesa, alguns livros e a minha agenda que eu sempre carrego há anos, e orando a Deus para que eu pudesse trazer uma palavra de Deus esta noite para a vida dos irmãos. E o Espírito de Deus me levou, depois de algum tempo de pesquisa, ao livro de Provérbios, aonde o texto nos fala que muitos são os propósitos do coração do homem. Então eu voltei ao tema desta campanha, a qual nós estamos aqui, e aonde fala-se sobre projetos de Deus. Eu entendo que todos nós temos projetos em nossa vida, e quando inicia o ano, quando muda-se o calendário, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro do próximo ano, é óbvio que dentro de cada coração, de cada mente, de cada pessoa, aparecem alguns propósitos a ser realizados. É como se montássemos uma agenda, e nessa agenda enumerássemos propósitos que queremos realizar dentro daquele determinado período de 365 dias. É óbvio que você, no ano de 2016, tem feito muitos projetos. Eu também, como você, tenho enumerado alguns projetos que eu quero realizar neste ano. Quando falamos de projetos, nós observamos que no meio da igreja há jovens, há mais adultos, há crianças e há também pessoas mais idosas. Mas independentemente da idade, todos nós temos projetos. Primeiramente, entendemos que temos projeto porque cremos que esses projetos possam ser edificados em nossa vida e possam ser até o final deste período concluído. Talvez você este ano tenha projetado em sua vida passar no vestibular naquele determinado curso. Quem sabe você tem projetado este ano passar em um concurso público. Quem sabe você tem projetado fazer um curso, entrar naquela porta de emprego, ou talvez trazendo mais na área espiritual. Este ano você tem dito que é o ano do teu ministério, é o ano que você vai iniciar um projeto para a tua vida espiritualmente falando. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que o arquiteto de tudo é Deus. A Bíblia diz que é o arquiteto. Arquiteto é além de engenhar. Arquiteto é aquele que desde o início projeta tudo. E Deus esta noite me trouxe aqui para te dizer que Ele quer estar dentro dos teus projetos neste ano de
2016. Quem sabe você ainda não orou, ainda não falou com Deus e ainda não chamou Deus para o teu projeto, mas esta noite eu venho aqui, profeta do Deus Todo-Poderoso, para te dizer: convide Jesus para fazer parte do projeto que você tem colocado em tua vida em 2016, porque a resposta é: Ele está só esperando o teu convite. Irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos um Deus que é verdadeiramente um arquiteto. Quando eu olho para a teologia bíblica do Antigo Testamento, quando Deus observa a terra e vê que a terra está sem forma e vazia, Deus logo começa o seu projeto de reconstrução, ou melhor, de construção desse planeta, e começa a pensar no ser humano sobre a face desta terra. Sabe por quê? Porque o teu Deus é um Deus que é um arquiteto, e a todo tempo Ele está projetando algo para as nossas vidas. Quando eu avanço a palavra de Deus e chego ao capítulo de número 12, eu entendo Deus chamando um homem chamado Abraão, e dali em diante Ele tem um projeto que é formar, arquitetar e edificar uma nação chamada Israel, para que abençoe os moradores da terra. Quando eu volto um pouco no capítulo 3 e versículo 15, logo após a queda do homem, eu entendo Deus mais uma vez voltando e arquitetando o plano mais importante de todos, que é o plano da salvação. A Bíblia nos mostra então que Deus é um Deus de grandes projetos, e nesta noite Ele vai projetar algo poderoso sobre a tua vida. Quer Satanás queira ou não, queira ele queira conter isso ou não, Deus é aquele que atravessa a tua espada no meio, corta a dificuldade e faz você chegar adiante. Mas, irmãos, voltando ao texto, a Bíblia também nos mostra que o nosso Deus, no decorrer da história de Israel, mostra Israel enfrentando várias dificuldades. Por muitas vezes Israel apareceu saindo no cenário histórico e também no cenário profético, como se aquele projeto de Deus havesse morrido. Diz a Bíblia Sagrada que um certo momento Israel foi capturado pelo Império Babilônico, levado à Babilônia, e lá ficou por cerca de 7 décadas. Era como se o projeto houvesse acabado. A Bíblia também nos fala do Império Sírio, que destruiu a formentação política e religiosa de Israel.
situação. Uma coisa é desanimar, outra coisa é ficar desmotivado. Josué tinha um motivo na batalha. E qual era o motivo que Josué guerreava? Qual era o motivo que Josué ia avante? O motivo é que ele tinha um grande líder. O motivo é que ele tinha um líder entusiasta. O motivo é que ele tinha um líder operador de milagres. Então Josué era um homem motivado porque ele observava o seu líder. Mas agora o líder morreu. O líder que entusiasmava a vida dele já não estava mais ali. O homem que chamava ele para a batalha já não estava mais ali. Então Josué disse: não, agora eu paro, eu não vou avante. Mas Deus aparece a Josué para dizer assim: Josué, tu entendeu? O motivo agora é você. Você é o motivo dessa gente. É você que eu vou usar. Entenda uma coisa, querido. Deus vai te dar o motivo. Tu vai marchar, tu vai ganhar, tu vai batalhar. O inimigo vai cair por terra. Embora ele tente colocar você no chão, abaixar a cabeça, te desmotivar nesta noite, Deus está te dizendo: eu te motivo, eu te motivo, eu te motivo, eu te dou motivo, eu te dou o motivo. Em terceiro lugar, irmãos, eu encontrei o terceiro motivo que os projetos não se concretizem: é por falta de engajamento. Talvez você está animado, Deus já te animou, talvez você tenha até motivo, mas você não consegue se engajar. Um dia você lembra do projeto, faz uma parte, mas aí você esquece dele e durante muito tempo não faz. No livro de Eclesiastes, capítulo 9 e versículo de número 10, o sábio Salomão nos diz: tudo que te vier na tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Sabe o que significa isso? Conforme as tuas forças. Eu pesquisei e no original hebraico, esse conforme as tuas forças quer dizer no máximo da tua potência que você tem que usar. O interessante, queridos irmãos, é que nós que vivemos um período onde o Espírito Santo está na igreja, para nós não há limites, porque a força do Espírito Santo está na vida da igreja. E se a força do Espírito Santo está na vida da igreja, eu tenho que me enganchar, eu tenho que ir, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que estudar, eu tenho que avançar, porque se eu me enganchar, o meu projeto vai se concretizar. Em quarto lugar, irmãos, eu entendo que o quarto motivo que faz com que os projetos não se concretizem chama-se frustração. Então Josué, no momento que Deus anima ele e dá motivo para ele, Josué se levanta. Josué se levanta e vai para a batalha. E a primeira grande batalha que Josué enfrenta é a grande batalha de Jericó, onde ele não teve que mover nada, mas diz a Bíblia que Deus colocou os muros de Jericó para baixo e eles adentraram a cidade. No momento em que Josué adentra a cidade, que ele coloca as bandeiras de Israel sobre a terra de Jericó, Josué olha para tudo aquilo e fala assim: certamente somos muito poderosos, porque eles não puderam nos resistir. Mais adiante havia um pequeno vilarejo chamado Ai, e diz a Bíblia que Josué então chama todo o povo. A Bíblia nos fala que lá em Israel havia cerca de 40 homens de guerra, mas Josué não. Ele fala: vai apenas 2 ou 3 mil homens lá, porque o território é pequeno e eles são pouco e não vão resistir às nossas forças. E diz a Bíblia que 3 mil homens de Israel foram até Ai e voltaram decepcionados, perderam a guerra. Então Josué se frustrou, colocou o seu rosto em terra e não queria mais sair da cidade de Jericó. Sabe o que é isso? É frustração. É aquele momento que você sai para fazer algo e alguma coisa dá errado. É aquele dia que você se inscreveu no vestibular, de repente sai o resultado, você sai correndo, liga o seu computador, entra na
mês, vai acontecer na tua vida neste ano. Irmãos, e ainda existe um quinto motivo que os projetos não se concretizam. O quinto motivo que os projetos não se concretizam é por estar na contramão do projeto de Deus, ou estar na contramão da vontade de Deus. Veja bem, no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entendam, os nossos projetos são uns. Nós às vezes queremos projetar algo, mas nem sequer falamos com Deus. Irmãos, Deus quer que você projete junto com Ele. Sente na mesa, mas chama Deus para que detalhe junto com você. Quer você sai para comer, beber ou para fazer qualquer outra coisa, disse o apóstolo Paulo, faça para a glória de Deus. Se você fazer para a glória de Deus, um milagre vai acontecer. Para a glória de Deus vai ter batismo com o Espírito Santo. Para a glória de Deus vai ter cura divina. Para a glória de Deus vai ter dons espirituais. Para a glória de Deus vai ter língua estranha, vai ter profecia. Mas se não fizer para a glória de Deus, nada dá certo. Irmãos, nesse momento eu falei com Deus, mas existem 5 coisas que me impedem de concretizar o meu projeto. Qual é a sua vontade? E Deus falou comigo também. Existem 2 coisas fundamentais, 3 coisas fundamentais que mostram quais são os projetos de Deus e quais são as características do projeto de Deus. Primeira coisa, o projeto de Deus é um projeto que te dá paz. Você tem que sentir paz no seu coração. Jeremias vai escrever no capítulo 29 e versículo 11, ele diz assim: e eu que sei que os pensamentos tenho ao vosso respeito, eu que sei os projetos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Entenda bem, a primeira grande característica do projeto de Deus tem que ser paz. Irmãos, eu fico muito preocupado quando eu saio para fazer algo, quando eu coloco algo
projetos. Eu, lendo a Bíblia, eu entendi que é assim: primeira coisa, o primeiro passo para que Deus concretize nossos projetos, nós devemos crer, primeiramente em Deus, depois crer que o projeto vai dar certo. A Bíblia fala que a fé é chamar a existência aquilo que ainda não existe. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que entenda. Então, fé, você deve chamar a existência. Ela não existe. Quero casar, ela não existe ainda, mas Deus este ano vai te dar. Eu quero este emprego, não tem, mas Deus vai te dar. Deus este ano eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não falo língua, não profetizo e não tenho dom espiritual algum, mas eu hoje profetizo de olhos abertos. Levanta a tua mão para o céu já e começa a receber os dons espirituais na tua vida. Este ano é ano de acontecer. Chama a existência, chama a existência, chama a existência aquilo que ainda não existe. Então o primeiro passo para que o teu projeto aconteça é isso: tenha fé, creia. Em segundo lugar, para que o projeto aconteça, tenha finalidade. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Ana, mulher de Eucana, que tinha um grande projeto muito simples na sua vida, que era ter um filho. É muito interessante nós olharmos para nossos filhos e falarmos: mas isso é uma coisa muito simples, como se tem, mas só quem tentou ter e não teve sabe qual é a angústia de ter um filho. E diz a Bíblia que Ana, no capítulo 1, em versículo 27 e 28 de 1 Samuel, fala assim: por esse motivo orei ao Senhor, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Então veja bem, o projeto, a finalidade daquela mulher era ter um filho. Você tem que ter finalidade, não adianta atirar para todo lado. O teu projeto é esse, então busque o teu projeto. Irmãos, há muito tempo atrás, desde os meus 15 anos de idade, quando eu entrei numa igreja, eu falei: Deus, eu quero ser um pregador da tua palavra, e eu tenho perseguido esse projeto, eu não tenho deixado esse projeto cair, não tenho abaixado a cabeça. Aconteça o que acontecer, eu tenho levantado a minha cabeça e indo pregar o evangelho aonde quer que me chame. Nós devemos ter finalidade. Em terceiro lugar, é muito simples: para que o projeto aconteça, nós devemos, na vida de um crente, nós devemos amar a Deus. Vai estar isso na Bíblia assim? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Isto é, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro você não busca o projeto, mas primeiro você busca o reino. É isso que você está fazendo nessa campanha dos 12 dias. Enquanto não acabar essa campanha, não começou o teu ano de busca, de conquista, mas nessa semana, nesses 12 dias, melhor dizendo, você está buscando o reino de Deus, e especificamente nesse dia, buscando a Deus sobre os seus projetos. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos capítulo 8 e versículo 28, ele nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quer dizer, se eu amar a Deus, os meus projetos vão acontecer. Por isso eu digo todos os dias: Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus. Ainda, para concretizar, nós devemos, para ver os projetos concluídos em nossa vida, observar e entender as características do tempo. Irmãos, é muito interessante como as pessoas se frustram antes do tempo. As coisas não acontecem no período pré-determinado, aí a pessoa desiste. Já vi pessoas pararem de ser crentes por certas coisas. Elas querem as coisas no tempo delas. Pesquisando a palavra de Deus, eu encontrei no Novo Testamento 3 palavras que determinam tempo no Novo Testamento. A primeira palavra do seu original vem cronos ou cronos, que vem de cronometrar ou contar. A Bíblia fala sobre cronos no capítulo 23 de Lucas, e versículo 24, assim: já era quase a hora sexta, escureceu-se o céu e houve trevas. Em Atos capítulo 3, versículo 7, diz assim: Pedro
tem que amar a Deus, tem que ter Jesus na vida. Quem quer aceitar esse Jesus, levante a sua mão no céu, assim eu quero orar por você. Tem alguém esta noite que quer aceitar Jesus? Eu quero orar por você. Você que fez projetos esse ano, iniciou a sua vida sobre projetos, e talvez 2015 foi um ano de buscação, mas para outros também um ano de conquista. Eu quero orar por você. Olha que Jesus, ó Pai, eu começo a ministrar sobre essas vidas agora, Pai, que os projetos que elas têm acreditado juntamente com o Senhor, ó meu Deus, comece a ser concretizados, porque o Senhor é Deus das vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, vai visitando agora, vai visitando agora, vai visitando agora. Senhor, aqueles projetos que eu ainda não sonhei,
Deus vai fazer é bem maior do que você imagina. O que Ele preparou é muito mais tremendo.